Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sem Mimimi. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto importante e que impacta diretamente na vida de todos os brasileiros. É a reforma tributária. É um assunto complexo, difícil de entender e por isso trouxemos um especialista e que ele é catanduvense, é o Rodrigo Espada. Seja bem-vindo, tudo bem? Uma ótima noite. Tudo bem, Natália? Uma ótima noite para você também, para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre reforma tributária sem mimimi. É isso aí, tirar dúvidas da população, então de uma maneira clara, objetiva, para que todos possam entender. E antes da gente começar o bate-papo, eu vou falar um pouquinho do currículo do Rodrigo. Ele é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, presidente da Afresp e da Febrafit, com mais de 20 anos de experiência em gestão pública e finanças. Espada é referência nacional em tributação e administração pública. Desde 2015, ele atua diretamente nos debates e negociações da reforma tributária e foi um dos protagonistas na construção da emenda constitucional de 2023, que trouxe um sistema tributário mais justo, eficiente e transparente para o Brasil. Engenheiro de produção pela UFSCar, bacharel em Direito pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FIA. Rodrigo Espada também coordena a Fundafresp e preside o Plano de Autogestão AMAFresp, que é uma referência nacional em saúde, que atende 20 mil auditores e seus familiares. E, além disso, é fundador do movimento Viva, voltado ao fortalecimento da cidadania e da justiça social. Então, olha, um simples currículo, né? Só para abertura aqui, para a gente conhecer um pouco mais do nosso convidado. Então, agora sim, explica para a gente o que muda na vida do cidadão comum com a reforma tributária. Legal, Natália. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que trazer é o porquê a gente tem que pagar tributos, né? Para a gente uniformizar isso daí, porque posso falar com toda a tranquilidade, ninguém gosta de pagar imposto, né? Eu conheço gente que gosta de tudo. Até a gente gosta de comer jiló, por exemplo. Mas pagar imposto, não, porque realmente é algo que a gente tem que abrir mão de algo nosso pelo bem comum. E são muitos impostos. E são muitos impostos. No Brasil, a gente tem quase 30 tributos. Bom, mas então a gente paga imposto não porque gosta, e sim pela necessidade. Porque seria impensável a gente imaginar um mundo sem tributos hoje. Todos os países têm tributos, porque foi o tributo que fez arvorecer grandes civilizações. E sempre existiu. Sempre existiu quando a gente começou a se organizar em forma, em sociedade. Quando se vivia, tempo das cavernas, sozinho na sua caverna e se vire, tudo bem, não precisava pagar tributo. Mas quando a gente começou a se organizar, na primeira forma de organização social, que foram as tribos. Então, para você viver numa tribo, você tinha que pagar o tributo. Naquela época não era pagar, porque não existia dinheiro, mas sim um compartilhar. Porque naquela ocasião não se tinha certeza do próprio sustento. As pessoas viviam de caça, pesca e colheita, mas não colheita da agropecuária, e sim de sair para procurar alguma coisa. E tem dia que você encontra, tem dia que não encontra. Tem dia que consegue caçar, tem dia que não consegue. Tem dia que você pesca, tem dia que não pega nada. Então, para aumentar a taxa de sobrevivência, as pessoas se organizaram em tribos que, se um dia eu consigo pescar e você não, eu compartilhava o excesso para você. Na verdade, era em comunidade. Tinha um cesto, que se chamava tributo também, e as pessoas ficavam com o que elas precisavam e o restante depositavam. E quem não tinha sustento para aquele dia, retirava. Então, o tributo é isso. O tributo é você abrir mão de algo seu, individual, pelo bem do coletivo. Mas que esse processo faz bem para todo mundo. No final, aumentou, sei lá, a expectativa de vida, segurança, e a gente conseguiu fazer investimentos coletivos, porque a gente tem grandes problemas que o individual não dá conta. A gente consegue gastar e construir a nossa casa, mas a gente conseguiria individualmente trazer água encanada para a porta da sua casa, ou teria que continuar indo buscar em balde até o rio ou a fonte? A gente conseguiria trazer energia elétrica para nossa casa sozinho,
Ou a gente estaria ainda com lamparinas, iluminação através de querosene. Então, é um monte de coisa que precisa. Segurança, saúde, educação, asfalto. A gente sai de casa, a gente não... Quem que pôs aquela rua lá, o asfalto, a calçada, a iluminação pública para ter a noite? É dinheiro de tributo. Então, sem os impostos, a gente não consegue viver em sociedade. É importante, né? Desde que haja um retorno para a população, né? Até se você for na Receita Federal Americana, que chama IRS, eles têm uma frase lá na entrada que é: os tributos são o preço a se pagar para viver numa sociedade civilizada. Então, sem tributos, a gente não teria civilização, viveria na barbárie. Agora, vamos para o tema de hoje. A reforma tributária. Claro que precisa pagar tributo. Isso a gente já viu conceitualmente. Agora, a forma que a gente cobra, que tem inúmeras formas diferentes. É justo? É justo, não é justo? Poderia ser melhor? Poderia ser mais barato? Essa é a grande discussão na reforma tributária. Então, quando a gente fala de sistema tributário, a gente está discutindo o quê? Quem paga, quando paga, quanto paga, para onde vai o recurso, o que a gente faz com quem não paga. Por quê? Quando a gente vive... É como se vivesse num condomínio. Quando a gente vive num condomínio, as despesas do condomínio são divididas. Sim. E a gente quer saber como é que foi gasto o dinheiro, se é com limpeza, folha de pagamento, energia elétrica. Tem que ter transparência. E a gente vive num grande condomínio chamado Brasil. E aí que a gente tem que decidir quanto paga e para onde vai o dinheiro. Agora, o que eu posso te dizer já, né? A forma que a gente cobra os tributos no Brasil hoje é péssima. Não tem um modelo, um país que eu conheço, eu participo de vários eventos internacionais, já fui presidente da rede de auditores fiscais dos países de língua portuguesa, então conheço bem. É uma forma muito anacrônica é atrasada. O nosso sistema tributário, o Código Tributário Nacional, é de 1966. Quantos anos dá? Precisa evoluir, né? Mais de 60 anos. 60 anos, na verdade, né, esse ano. Precisa evoluir. O mundo era totalmente diferente do que é hoje, em 66, quando criou. Né? Era uma economia fechada, não tinha essa globalização, essa competição internacional que a gente tem. Então, o nosso sistema tributário, por ele ser ruim, ele prejudica a nossa economia. Ele onera excessivamente o contribuinte. Pagar imposto a gente tem que pagar, mas o necessário e de uma forma que seja simples, seja fácil, que todo mundo entenda, que tenha transparência. Você começou falando, a gente vai falar de um assunto difícil. Não precisaria ser difícil. Exatamente. Tem muitos países que as pessoas sabem quanto paga e para onde vai o dinheiro. E isso provoca o quê? Um maior controle social. Por isso a importância da reforma. Por isso a importância da reforma. Com mais transparência, a população vai poder exigir dos governantes o retorno do imposto pago em serviços públicos de qualidade. Mesmo porque as pessoas, como não têm esse entendimento, fica difícil elas fazer esse tipo de cobrança, né? Claro, o nosso tributo, a forma que a gente cobra por ser difícil, aliena, né? Aliena no sentido de exclui. Exclui do debate. As pessoas querem debater algo que elas entendam. Agora, se ninguém entende, fica restrito a um grupo pequeno de especialistas ou a um grupo pequeno de parlamentares, e muitas vezes os objetivos dessas discussões não são necessariamente o bem comum. São privados, objetivos particulares, de grupos de interesse que conseguem, grandes grupos que conseguem se organizar, estudar, entender e participar do debate de forma mais efetiva. E a política é isso, o debate aqui é o canal de política, né? A política, na política, os ausentes nunca têm razão. Se você não participa do debate, pode ter certeza que quem está debatendo vai escolher o melhor para eles e não o melhor para você. E isso impacta diretamente na vida das pessoas, né? Impacta. Reflete, né? Impacta, porque isso define o quanto você paga, a forma que paga, para onde vai o dinheiro, quanto retorna para você. Quando vai ter um aumento da taxa de condomínio,
Todo mundo quer participar da Assembleia Geral do condomínio para saber o que vai ser gasto, onde vai ser investido, para não aumentar. IPTU, a gente vê uma movimentação na cidade, o prefeito está falando em aumentar o IPTU em 53%, as pessoas começam a se movimentar, porque já sabe que vai mexer com o bolso, né? Exatamente. E aí há esse controle social. Agora, o sistema tributário, o IPTU é um tributo e um que arrecada menos frente ao cenário nacional, né? O que mais arrecada hoje é o ICMS, que é esse imposto sobre o consumo que vai ser extinto, que foi mudado. Mas a maior tributação é o imposto sobre o consumo. O IPTU é um imposto sobre a propriedade. É um valor bem menor. E aí, mas como é uma questão relevante, ó, vou te trazer. A gente tem algumas formas de cobrar tributos. Uma delas é sobre a renda, o imposto de renda, por exemplo, ou todos os encargos sobre a folha de pagamento. A segunda é o patrimônio, que é esse IPTU, IPVA. E o terceiro, que a gente vai debater mais a fundo, mas é bom a gente fazer essa contextualização, é a tributação sobre o consumo, que é a maior no Brasil. 50% vem da arrecadação, vem dessa tributação sobre o consumo. Mas por que a gente cobra mais sobre o consumo? Porque é mais fácil de arrecadar e as pessoas não percebem. Porque Exatamente. o IPTU, o IPVA, você paga um boleto. Sim. O imposto de renda você vê descontado no seu contra-cheque ou tem que pagar uma DARF. O imposto sobre o consumo... Você sabe que está pagando, Está pagando, né? mas ele é embutido e você não Sim. vê quanto você está pagando, você não sabe. Exatamente. Porque é o imposto que está embutido em tudo que a gente compra. Quando você compra um paletó, quando você compra uma camisa, ou uma garrafinha de água, ou uma taça, ou um café, ou uma mesa, a gente vai lá e paga 10. Só que não é 10, é 8, 2 é imposto, só que a gente não vê que a gente está pagando isso, o empresário depois tem que recolher o imposto daquele valor que você pagou majorado do imposto. Então, aí ó, a questão da cidadania vindo. Quando o aumento de tributação se dá nos impostos diretos, IPTU, IPVA, imposto de renda, o clamor social é muito grande. Agora, quando é no consumo que vai aumentar um pouquinho o preço, causar um pouquinho de inflação, por exemplo, ninguém debate porque não vê. Exatamente. Então, a importância da transparência, a importância da gente saber quanto paga. Gente, falei que vai ser uma aula aqui hoje, hein? Já estamos aprendendo bastante já com o Rodrigo. E, Rodrigo, fala para a gente também quais os setores da economia eles serão mais beneficiados, então, e também quais terão mais desafios. Tá bom. Olha, os mais beneficiados serão a indústria e a construção civil. Nós temos os cálculos do impacto da reforma setor por setor. A indústria deve crescer 16,6%, quase 17% com a reforma, e a construção civil 19,5%. Por que isso? Porque o nosso modelo tributário ele prejudica as empresas brasileiras porque ele é muito complexo, é cumulativo, são impostos incidindo sobre impostos que encarecem o nosso produto. E a concorrência internacional se dá em produtos e mercadorias, não em serviços. A gente não vê no porto chegando um container de contador chinês para fazer contabilidade aqui no Brasil, ou advogado. O setor de serviços é menos impactado pela concorrência internacional, porque o serviço ele é prestado e consumido imediatamente. Ele se exaure no próprio consumo e é feito de forma pessoal. Mercadoria não. A gente consegue produzir, embarcar e mandar de navio para o mundo todo para vender. Então, todo dia está chegando aqui em Santos, ou em todos os portos, produtos chineses, coreanos, argentinos, mexicanos, para concorrer com os nossos. Como eu disse, o nosso modelo tributário atual, que ainda está em vigor, que começa a reforma tributária em 2026, ele é de 1966, numa época que a economia era fechada, não tinha comércio internacional. Então, se tinha um sistema tributário ruim, ele impactava todas as empresas de forma igual que estavam no território nacional e competiam. A partir do momento que a gente abriu o mercado para a globalização, e mais fortemente nos anos 2000, 1990 e 2000, os nossos produtos começaram a sofrer concorrência do mercado internacional. E os países, a grande maioria dos países, mais de 180 países do mundo, já fizeram essa reforma tributária. Já adotaram esse novo modelo que se chama IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado. Um único imposto sobre o consumo.
Enquanto que no Brasil nós temos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Muitos tributos. Com a reforma ele vem para simplificar. Vem para simplificar. E aí o nosso produto sofre concorrência de produtos internacionais que têm melhores condições competitivas e a gente perde mercado. E o Brasil está se desindustrializando. As indústrias não têm condição de competir com os competidores chineses ou americanos ou alemães, coreanos, especialmente em produtos de maior valor agregado. Esse celular que está na sua mão certamente não foi produzido no Brasil, essa câmera que não foi produzida no Brasil, e são produtos de alto valor agregado, né? Um caminhão de cana com 30 toneladas custa R$10.000. Isso que está na sua mão custa R$10.000 também. Um produto pequenininho, carrega no bolso e com muito mais valor agregado. Esse exemplo eu ouvi ontem. E o país fica tão mais rico quanto mais produto de valor agregado ele consegue produzir, consegue pagar melhores empregos, consegue gerar mais renda, mais riqueza. Então, eu não lembro o que eu estava dizendo, eu perdi um pouquinho o fio da meada, mas eu acho que... Da indústria, né? A gente indústria, tá falando... os setores. Então, a indústria vai ser muito beneficiada. E a construção civil também. Porque a construção civil no Brasil, ela é organizada de uma forma ineficiente. A gente é um dos únicos países do mundo que a gente vai construir alguma coisa, a gente faz tudo no canteiro de obras no próprio terreno. Compra areia, pedra, cimento, tijolo, ferro e vai construindo a casa tijolinho por tijolinho, de forma lenta, demora 2 anos para você fazer uma casa. Enquanto que os países do mundo já se organizam para a construção sem pré-moldado, que é como se fosse um Lego. Você tão monta rápido, a casa, né? rapidinho, em 1 mês. A gente viu na pandemia, né, na internet, a China construiu um hospital em 1 mês. Isso. Os Estados Unidos fizeram grandes... Tapa-se uma cratera na China com 3 dias. Aqui demora 3 meses. E aí, por que eles conseguem fazer assim? Porque a construção civil não é mais um canteiro de obras, é tudo pré-moldado. Constrói numa indústria e chega e monta. Por que a gente não faz assim? Por conta do nosso sistema tributário. Porque se você faz no canteiro de obras, você paga o ISS, que é um imposto pequenininho quando paga, porque muitos municípios nem cobram. E se você faz na indústria, você paga o ICMS, que é um imposto maior, porque a gente optou cobrar mais da indústria lá no passado, em 66. E um imposto maior. Aí as pessoas, para pagar menos, se organizam de uma forma, o seu negócio de uma forma ineficiente. E aí o país fica menos rico, né? Produz menos. Por isso que a gente vê os números, que o trabalhador da indústria da construção civil americano é 6 vezes mais eficiente que o brasileiro. Não é que ele é 6 vezes mais rápido, é que a indústria da construção civil se organizou de uma forma mais eficiente. E isso deve ajudar muito a construção civil. Mas o setor de serviços, o agro, também ganham. Porque eles não estão isolados, eles estão... Quando o Brasil cresce, todos vão crescer. O agro, a expectativa é de 10% de crescimento. E o setor de serviços, aproximadamente 10% também. Então, eles ganham, porque o setor de serviços vai pagar mais imposto, um pouco, porém, eles prestam serviço para outras empresas, principalmente. E as outras empresas vão melhorar, vão crescer e vão demandar mais. E vai ser um imposto não cumulativo. O ISS é cumulativo. Eu posso falar disso depois, para não ficar muito longa essa fala. Mas o imposto não cumulativo, quando você compra alguma coisa que tem imposto, você se aproveita daquele crédito do imposto que foi pago na operação anterior para você pagar menos imposto nas suas operações. Isso melhora muito a eficiência econômica. Olha, a gente recebe alguns empresários aqui, eles falam como é difícil ser empresário no Brasil. Né? E muitas pessoas, elas querem sair, deixar de ser CLT para empreender, mas tem muito imposto, as pessoas acabam desanimando, né, Rodrigo? Como é difícil empreender, tem muitas taxas, muito imposto, e a pessoa, às vezes, no início, ela já para. A 95% das empresas, 90% fecha nos 2 primeiros anos. Exatamente. E você tem toda a razão quando diz o problema da burocracia, o problema da insegurança jurídica, que as pessoas não sabem o que fazer, como fazer e dá muito problema. Isso vai melhorar na reforma tributária bastante. Inclusive,
O que mais vai melhorar no Brasil é o setor de maquinário, equipamento, porque o investimento com a reforma tributária tende a aumentar 20%, segundo os economistas, 20%, por uma série de razões. Primeiro, porque os empresários internacionais não querem investir no Brasil, porque é muito complexo e ele não entende. Uma das coisas que o empresário quer saber é como é que é o sistema tributário aí. Quando a gente vai explicar o nosso, ninguém entende. Agora, quando a gente for falar para eles, aqui é o IVA, ele vai falar, o IVA eu conheço, porque já tem 180 países do mundo que adotam o IVA, é muito mais familiar. Segunda questão, que prejudica o investimento. Essa complexidade que você falou é muito difícil. O custo que se tem, a gente chama de custos de conformidade. O custo que se tem para gerir todas as obrigações que o Estado impõe, as obrigações acessórias, segundo o Banco Mundial, que tem um estudo que chama Doing Business, fazendo negócios, diz que o Brasil, nesse quesito, é o país que mais se gasta horas por empresa para se calcular e cumprir todas as obrigações de quanto tem que pagar de tributos no Brasil. São 1.700 horas, em média, por empresa, segundo o Banco Mundial. É muita coisa. Isso é custo, Brasil. Isso onera o nosso produto. É custo. Segunda, outra questão que a complexidade traz, que você está falando que dificulta a vida do empresário, do empreendedor. De tudo que ele arrecada, quanto por cento que é tributo? Depende, né, de cada setor ou cada produto, mas a carga tributária no Brasil está em 33% aproximadamente. Então, tudo que a gente produz no Brasil, aproximadamente 1/3 vira imposto. E isso daí, esse imposto é para prefeitos, governadores, políticos, presidentes da República, para fazer as políticas públicas. É um valor, é um número que está na média da OCDE, dos países mais desenvolvidos. Porém, os nossos serviços públicos não são bons que nem o dos países desenvolvidos. É porque o país é um país muito amplo, tem uma população muito maior. Então, quando a gente compara, por exemplo, o nosso PIB é parecido com o da Itália e do Canadá. E aí a gente coloca 33% do PIB é imposto. Então, a gente tem um PIB parecido e uma carga tributária parecida com o Canadá e Itália. Só que os serviços públicos deles são muito melhores que o nosso. E a gente arrecada o mesmo tanto aproximadamente. Só que a diferença é que a nossa população é muito maior. A gente tem uma população 7 vezes maior que a do Canadá. Se eles arrecadam o mesmo tanto, eles têm 7 vezes mais recurso para gastar por habitante do que o Brasil. Nós somos um país novo, com muita desigualdade. Com uma população desse tamanho, a gente deveria ter uma economia muito maior, mais pujante, que poderia arrecadar mais, e também é um grande problema, isso a gente não pode negar, é a eficiência, né? Como se gasta mal, como há um problema de continuidade, de obras que se começa e não termina, porque as decisões são políticas, né? Então, para não beneficiar o opositor, eu não vou terminar essa obra, eu não vou fazer isso porque é do outro grupo. Isso daí prejudica muito o nosso país. Uma descontinuidade e um desperdício enorme. Mas a gente estava falando do empresário, né? A insegurança jurídica. Eu lembrei, a insegurança jurídica é o litígio. Um sistema muito complexo é outro problema que o empresário tem dificuldade. É a chance de ele errar nesse processo que é complexo de interpretar a legislação tributária, aplicar, declarar e pagar é gigante. E aí ele fica sujeito a multas. E as multas o que gera? Insegurança. A única coisa que o empresário quer é saber qual é o retorno do capital investido dele. Quanto que eu vou investir e qual é o prazo, o payback, que eu vou ter aquele dinheiro de volta, ou qual é a taxa interna de retorno, a rentabilidade do meu capital. Num ambiente inseguro, isso afugenta investimentos. Afugenta. Ninguém quer investir se não tem a certeza do retorno do capital investido. A reforma tributária vai melhorar muito isso. Vai trazer uma legislação muito mais simples, um único tributo, muito mais fácil para se interpretar, declarar, o pagamento vai ser facilitado, a apuração vai ser feita pelo fisco. Isso daí tende a melhorar muito o investimento no Brasil, muito mesmo. 20% a gente está colocando. E uma outra grande questão, o investimento, a tributação vai ser zero.
Se a empresa comprar uma nova máquina, equipamento, tudo que veio de imposto que ela pagou naquela máquina, ela se credita. E aquele crédito faz ela pagar menos nas operações dela de vendas que ela já está. E o IVA também tem uma grande vantagem frente a esses produtos, esses impostos que a gente cobra hoje, por exemplo, o ISS, que é sobre faturamento, e outros porque ele é um imposto não cumulativo. Então, eu vou explicar. Hoje, se uma empresa vai montar, ela monta a empresa e começa a faturar, ela está faturando, ela tem que pagar um imposto já na primeira venda dela. Agora, como é o PIS, o COFINS cumulativo ou o ISS. Agora, o IVA não. Uma empresa que está começando a atividade, ela está construindo a planta dela. Tudo que ela gastar gera crédito. Depois ela compra máquina e equipamento, faz a implantação. Tudo que ela gastou gera crédito, máquinas e equipamentos. Depois compra estoque, máquina também gera crédito. E ela vai começar a operar e vender. Ela vai consumir esse crédito aos poucos, mês a mês, conforme as vendas, sem pagar imposto. Ela vai operar um tempo, 1 ano, 2 anos, sem pagar imposto até consumir todo aquele crédito. E aí, a partir dali, que ela vai pagar sobre a margem dela, sobre o valor adicionado. Isso daí vai dar um fôlego muito grande para as empresas que ou estão operando com prejuízo, que tem mais crédito do que débito, ou as empresas que estão começando a operar, e ela vai dar um fôlego para as empresas no momento que ela mais precisa. Bom, vamos falar também do Estado de São Paulo, que ele recebe menos da metade dos recursos que envia para o governo federal, né? Algo muito injusto, né? Quer dizer que outros estados, né, também enviam, mas São Paulo é o que recebe menos, um retorno aí menor, né? É isso aí, exatamente. A gente fez esse estudo, estamos chamando do raio-x da injustiça, e esse estudo calcula exatamente quanto que cada estado paga de imposto para a União, para o governo federal, e quanto que retorna para o seu estado. Historicamente, qual que é essa diferença? São Paulo está na última posição do ranking. A cada R$100 que a gente paga de imposto para a União, retorna para São Paulo apenas 49. Se fosse uma questão só de desigualdade regional, que tem estados mais pobres, e a gente não se furta, enquanto paulista nós somos a locomotiva do país mesmo. A gente se orgulha disso e a gente quer ajudar os mais pobres um pouco. O problema é que quando a gente vê a fundo, a diferença é muito grande. E não só isso, estados ricos também são subsidiados por São Paulo. Vou dar um exemplo. O nosso, a cada R$100, a gente volta 49, menos da metade. É o famoso pague 2 e leve 1. Isso. O Distrito Federal, Brasília, a cada R$100 que o cidadão brasiliense paga de imposto, a cada 100, volta 210 para ele. 4 vezes mais que São Paulo. E Brasília é o estado que tem a maior renda per capita do país. Rio de Janeiro, nossos irmãos aqui do lado, a cada R$100 que eles pagam de imposto, volta R$138 para eles de imposto, de volta. 3 vezes mais que São Paulo. Não é justo isso, porque são estados ricos. Exatamente. A gente está subsidiando também quem pode andar com as próprias pernas. Deveria ser, então, para ajudar os estados menos favorecidos, né? Exatamente. Então, não os ricos. Exatamente. Então, assim, há um sentimento de injustiça mesmo, de exploração, e essa discussão se dá na política. Alguém que saiba fazer conta, que cobre e que consiga fazer um controle disso. Né? Porque senão a gente fica ausente e aí o Congresso Nacional, que tem uma base maior parlamentar de Norte, Nordeste e de outros estados, acaba deixando o estado de São Paulo para trás. Rodrigo, quais são os principais pontos que ainda precisam ser esclarecidos para que a reforma seja totalmente eficaz? Olha, acho que muita coisa. É um processo de construção. Eu costumo dizer que o caminho se faz caminhando. Então, a gente é um caminho, a gente está indo, está resolvendo os problemas, mas sempre apontando por uma direção melhor. Né? A gente vê uma luz no fim do túnel, de verdade. Em vez de vamos extinguir 5 tributos para criar um só, do tipo IVA, e um imposto seletivo, que é chamado de imposto do pecado, para produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Mas tem muita coisa ainda, porque o segundo projeto de lei complementar ainda está para ser votado no Senado, deve ser votado na semana que vem, que vai regular o Comitê Gestor, que é um novo órgão centralizado de arrecadação
de fiscalização para os estados e municípios, para diminuir essa complexidade do empresário ter que lidar com tantas administrações tributárias, fiscos de estados e municípios. Vai ter uma integração. Outras coisas que vão ter que ser esclarecidas, né? Toda uma normatização, porque a legislação ela chega a um ponto de detalhamento. Mas depois os órgãos eles fazem uma normatização infralegal nos limites da lei, mas aí detalham todo o comportamento do contribuinte, os sistemas de apuração, toda a base também informática, né, de notas fiscais, tudo vai ter alteração e as empresas vão ter que se adaptar. Bom, alguns críticos, né, dizem que a reforma ainda beneficia grandes empresas mais do que o cidadão comum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que não. De verdade, eu acho que todo mundo ganha. Por exemplo, o cidadão comum, né? A expectativa é que com a reforma tributária, essa simplificação, essa melhoria do ambiente de negócios, melhoria da eficiência, porque hoje as empresas com essa guerra fiscal, elas estão saindo de São Paulo ou de outros lugares, elas estão se instalando onde elas não deveriam estar, em ponto subótimo de eficiência econômica. A empresa deveria estar onde tem a melhor infraestrutura logística, mão de obra qualificada, está perto do mercado consumidor, mas não, elas estão indo para onde tem uma condição tributária melhor. Mas isso faz agregar outros custos, como esse custo de logística, de mão de obra desqualificada, e assim vai. Com a reforma tributária, os economistas, durante todo o processo de transmutação, debateram e discutiram a reforma tributária. Os mais otimistas falavam que só essa medida traria um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, em 10 anos, de 20%. E em 15 anos, melhor dizendo. E os mais conservadores falavam que em 15 anos essa medida, a reforma tributária, traria um crescimento do país de 12%. É o mesmo que dizer que se nós tivéssemos aprovado essa mesma reforma em 2010, hoje nós teríamos um PIB 12% maior. O que significa isso? É um incremento na produção, na geração de riqueza, de renda do nosso país. Então, se esse crescimento fosse dividido igualmente para cada cidadão brasileiro, seria o mesmo que dizer que cada um de nós estaria ganhando hoje R$490 a mais por mês. É muita coisa. Uma única medida é gerar um crescimento de riqueza equivalente a R$490 para cada cidadão brasileiro. Outra questão que a gente vai ter é um ganho de cidadania. A gente vai finalmente saber quanto que paga de imposto em cada coisa que a gente compra e vai saber que o dinheiro que a gente está pagando fica para o estado e para o município que a gente vive. Quem paga é o consumidor. É ele que paga no final, embutido no preço, o imposto. E esse dinheiro tem que voltar para ele. O problema é que o modelo nosso tributário hoje é baseado no modelo que a gente fala que é na origem. Então o imposto vai para onde está a empresa, para a cidade, para o estado onde está sediada a empresa. E aí vai ser diferente. Vai ficar onde está o consumidor. É uma tributação não sobre a produção, e sim sobre o consumo. Isso daí vai ter um ganho enorme para a população em relação à cidadania. Tem outras coisas que eu poderia dizer, como, por exemplo, além da transparência, o cashback do imposto. A gente vai poder implementar uma devolução dos impostos direto para as pessoas, especialmente para as pessoas de baixa renda, porque a tributação sobre o consumo onera mais as pessoas de baixa renda, porque elas não têm capacidade de poupar, elas gastam tudo que elas ganham, ou mais. Se elas gastam tudo que elas ganham, sobre tudo que elas estão gastando, incide também a tributação sobre o consumo. Então, há a possibilidade de devolução de uma parte do imposto diretamente para as pessoas. E já tem acontecido, o Rio Grande do Sul já está fazendo isso com o Devolve ICMS. A gente teve um modelo assim no passado, mais diferente, que devolvia, que era a nota fiscal paulista, que as pessoas colocavam o CPF e devolvia. O IVA ele é muito mais eficiente e pode ser devolvido especialmente para as pessoas que mais precisam. Então, você acha que vai trazer com a reforma mais eficiência, mais transparência? Sim, mais eficiência, mais transparência. Se a indústria vai melhorar,
o país ganha, porque nenhum país é desenvolvido, nenhum do mundo, e apesar da importância que tem, né, o agro, os serviços, mas da concorrência internacional para conseguir trazer divisas para o país, né, a indústria é muito importante, porque ela tem produtos de maior valor agregado. E a indústria vai crescer, e a indústria gera empregos mais qualificados e paga melhor. A indústria paga melhor do que o setor de serviço e que o setor do agronegócio. Os salários são maiores, precisa de mão de obra mais qualificada. Então o país se desenvolve junto com a indústria. Não é à toa que os países mais desenvolvidos do mundo são os mais industrializados. Estados Unidos, Alemanha. Mas assim, deixar muito claro, sem desprestigiar, sem prejudicar a força do agro, que é um diferencial no nosso país. O país é muito forte nesse mercado do agro, né? Na soja, no café, no suco de laranja, na laranja, né? Em carne. A gente precisa prestigiar a energia limpa, o açúcar, mas tem que diversificar. A gente precisa voltar a produzir veículos, celulares, televisores, que a gente já fez. E estamos deixando de fazer. Estamos perdendo, né? Estamos perdendo. Como que a reforma tributária ela pode contribuir, por exemplo, para o desenvolvimento econômico e social de cidades como Catanduva e região aqui do interior? Legal, ótima pergunta. A gente fez os cálculos também. Como é que fica a distribuição da arrecadação após a reforma tributária? O que a gente vê é que com o crescimento da economia e a mudança da tributação que hoje fica para onde está a empresa e vai passar a ficar onde está o consumidor, quem compra, São Paulo, pela nossa expectativa, vai crescer a arrecadação 3,78%. Sem aumento de carga, vai ter 3,78% a mais que vai ficar aqui. Porque nós temos o maior mercado consumidor do país. 20% da população está aqui e é uma população que tem uma renda média maior, um ticket médio de consumo maior. Não dá para comparar o consumo de um cidadão paulista com um cidadão do região norte ou nordeste do país. A gente consome, mas a gente só perde para o Distrito Federal em renda per capita. Então, aumenta a nossa arrecadação. E o município de Catanduva? A expectativa é que cresça em 10 anos 12,73% a arrecadação de Catanduva. É mais dinheiro que vai ficar para iluminação, para Guarda Civil Metropolitana, para saúde, que o município gasta bastante com saúde, com asfalto, com infraestrutura, muita coisa, é mais dinheiro. Então, olha o ganho que essa reforma tributária vai trazer para a gente. É um retorno aí para a população, né? Bom, ontem, vamos falar também, ontem você participou aí da mesa redonda lá no Teatro Municipal sobre a reforma tributária, né? O evento reuniu autoridades, cerca de 400 pessoas estavam lá presentes, né? Fala um pouquinho como foi o evento, qual que foi o objetivo. Muito legal, uma iniciativa da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, em parceria com a OAB Catanduva, a Ordem dos Advogados do Brasil, com o CRC, que são os contadores, e a gente fez uma mesa plural, né? Me convidaram para a palestra, mas após a palestra houve debates. E nós tivemos a representante da Ciesp de São José do Rio Preto, que é a indústria, veio debater. Tivemos representante do CRC, dos contadores, a vice-presidente do CRC estadual, veio debater, então, do Ciesp Aldina, a Eliane, do CRC. Tivemos as duas maiores autoridades tributárias da região, que vieram de São José do Rio Preto, debater, o delegado regional tributário da Secretaria da Fazenda de São Paulo, o Anselmo, e o Paulo, que é o delegado da Receita Federal do Brasil, estava debatendo conosco. E também teve um professor universitário, que é advogado, Dr. Fernando Passos, professor também. E foi um debate muito rico, plural, com visões distintas sobre a reforma tributária, e que isso enriquece muito o debate, né? A democracia se dá nessa possibilidade de um espaço de diálogo livre, independente, com muita civilidade também. Uma troca de ideias, né? Cada um no seu argumento, mas o que a gente saiu de lá, eu acho que a
grande certeza, e todos os palestrantes foram nesse sentido, que é um avanço, né? Comparado com a alternativa que a gente tem, que é deixar do jeito que está, é um avanço gigantesco. É claro que não é a reforma perfeita, mas nenhuma vai ser, porque a reforma, o processo ele tem que se aprimorar o tempo todo. Nunca vai ter uma bala de prata que resolva tudo e pronto. Não. Tem que aprimorar, é incremental as mudanças, mas a gente tem que avançar. E a gente avança bastante nessa reforma tributária. E eram autoridades, não só autoridades, empresários, mas pessoas comuns também querendo entender um pouco mais. É importante, né, as pessoas entenderem também a política, porque faz parte do nosso dia a dia. As pessoas precisam entender um pouco mais, estarem atentas a tudo que acontece, à reforma, né? Porque isso impacta diretamente na vida do cidadão comum, né? Então, é importante a pessoa participar. A gente sempre fala que, olha, participe mais, por exemplo, da sessão da Câmara da sua cidade. É importante saber o que está acontecendo. É um evento como essa mesa redonda, trazendo pessoas importantes, especialistas no assunto, é enriquecedor. É a participação social. O que os políticos mais querem é que a população fique alienada e não debata os grandes temas, Exatamente, porque eles fazem que o que não eles querem. entendam e está tudo certo, né? Porque eles fazem do jeito que eles querem. Agora, se a gente estiver vigilante, comprometido, sabendo o que está sendo debatido, opinando, indo para a mídia, aí os políticos ficam pressionados a fazer o que a população quer, né? E a máxima é essa: todo poder emana do povo, que se exerce diretamente pelos seus representantes ou indiretamente pela participação popular. Como que você vê, por exemplo, a negociação política nessa reforma? A negociação política foi difícil, né? Se fala de reforma tributária desde a Constituição de 88. Há pelo menos 35 anos, ou antes. O professor Fernando Passos ontem falou que há até mais tempo que isso. Então, é um processo difícil. Não tem nada mais difícil que fazer uma reforma tributária, porque está mexendo na parte mais sensível do corpo, que é o bolso das pessoas. É lá que define, na reforma tributária, quem paga, quanto paga, quando paga, para onde vai o recurso. Então, é um debate que mexe com todo mundo. Não tem uma pessoa do país que não é impactada na reforma tributária. Não tem uma empresa que não é impactada na reforma tributária. Não tem um município, um estado que não seja impactado com a reforma tributária. A União. Então, mexe com todo mundo. Quem paga e quem recebe. E aí, quando mexe no bolso, é um debate muito acalorado, cheio de interesses, republicanos ou não. Então, a reforma tributária, houveram várias propostas e nunca avançou. E a gente conseguiu avançar nessa, porque houve um pacto entre o setor empresarial e o setor público, que houve uma premissa básica: não pode ter aumento de carga tributária. Se for fazer reforma tributária para aumentar imposto, não vai passar e não deve passar. E isso daí destravou o debate. A gente fez uma premissa básica que não pode ter aumento da carga tributária, inclusive travas, como a lei de responsabilidade fiscal foi uma trava para não aumentar o gasto público, uma trava finalmente para não aumentar imposto, né? O máximo, da alíquota máxima de 28%. Então isso é um ganho significativo para a sociedade, porque ela conseguiu, né, de forma madura, os setores sociais. Não é a reforma de um governo. Todos os setores produtivos participaram, governadores, prefeitos, toda a sociedade, academias, administrações tributárias, para chegar numa solução possível. O que a gente conseguiu fazer foi a melhor reforma possível. Você acha que tem que ter mais soluções técnicas do que envolvimento de políticos, por exemplo? Com certeza, eu acho que foi um processo... Deixar para quem entende, né? Eu acho que é exemplo, sabe? A política referendar o que foi debatido já previamente pela sociedade, os técnicos chegaram numa solução, né? Porque quando a política quer criar, sai jabuticabas. E aí, o que a gente fez? Foi trazer para o Brasil o que tem de mais moderno no mundo, que é esse sistema do IVA, que, para vocês verem, mais de 180 países do mundo, desde o primeiro país que implantou, que foi no final dos anos 60 também, quase nos anos 70,
implantou o IVA, o primeiro, mais de 180 países já fizeram isso. Não tem nenhum país que implantou o IVA e voltou atrás, porque é um modelo muito bem experimentado e eficiente. E a gente está trazendo isso para o Brasil. Então não adianta querer inventar a roda, né? Se já tem modelos que funcionam bem e que são integrados com o resto do mundo. E a sociedade que pediu a reforma tributária. Foi o setor empresarial, foi a academia, foram os especialistas que foram para o debate público. Para vocês verem, nós ganhamos por 2 anos consecutivos, a entidade que eu presido, a FEBRAFIT, Federação Brasileira de Auditores Fiscais, o prêmio CAMP, que é o melhor trabalho na imprensa no ano de 2023 e 2024. Nesses anos nós tivemos mais de 150 artigos publicados na grande mídia e entrevistas dadas para a imprensa sobre um único tema, reforma tributária. Então a gente foi para o debate público, debater, porque assim, quando se torna público, você trava a política aos interesses sociais. Eles ficam com menos margem, porque a sociedade está debatendo na imprensa e a política se move sobre ondas de pressão popular. É ingenuidade achar que os políticos vão fazer o que é melhor para a gente. Eles vão fazer o que é melhor para eles. E até uma pesquisa, o Datafolha soltou recentemente, que a população brasileira acredita que 80% da população brasileira acredita que os políticos votam só questões dos seus próprios interesses. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, por isso que a imprensa é importante. O debate público é importante, porque a gente consegue pressionar a política a fazer o que a gente deseja e não o que eles querem. Rodrigo, você está conhecendo várias cidades, vai levando um pouquinho sobre a reforma tributária para os municípios, para as pessoas comuns. Nossa, eu estou rodando bastante. Vou contar só essa semana para um exemplo, mas isso eu poderia falar de outras, né? Segunda-feira eu fiz compromissos em São Paulo, mas eu fui para Araraquara à noite, porque na terça-feira eu dei entrevista lá em Araraquara, na Rádio Morada, e Morada do Sol e outros compromissos. Depois eu fui para Barretos, no mesmo dia, na terça, dei 2 palestras, na OAB e na Unibarretos, na Universidade de Barretos, sobre reforma tributária. Depois, na quarta-feira, fiz compromissos em Barretos e fui dar uma entrevista sobre reforma tributária na Rede Record, lá em Rio Preto. Fui para Araraquara, jantar em compromissos pessoais e vim para Catanduva na quinta-feira, dar palestra ontem, fazer compromissos. Hoje eu estou aqui com você, dando uma agradável entrevista sobre reforma tributária aqui na sexta-feira. E hoje ainda eu volto para Conchal, São Paulo, para passar o final de semana com a minha família. Então tem que ter essa agenda regrada e ter um tempo também com a família, né? E como que tem sido aí conhecer um pouco mais do nosso interior? Nossa, eu adoro. Eu sou criado em Catanduva e vivi muito no interior de São Paulo. Eu adoro o interior de São Paulo. Adoro, porque, olha, eu já vivi Catanduva, fiz faculdade em São Carlos, fui trabalhar em Bauru, numa multinacional americana, quando eu fiz engenharia de produção. Depois eu fui para Ribeirão Preto, fui para Franca já. Então, assim, várias cidades aqui da região. E o interior de São Paulo tem algo que, para mim, é muito especial, que é esse acolhimento, esse calor humano, esse contato pessoal que em São Paulo a gente não tem. Né? Exatamente. Né? Eu, profissionalmente, acabo ficando em São Paulo, que é a capital do estado, ou em Brasília, que eu presido 2 instituições, uma em São Paulo, outra em Brasília. Mas é muito diferente dessa vibração, dessa energia do povo do interior de São Paulo, que é acolhedor, ele é trabalhador, é hospitaleiro. É olho no olho, né? É olho no olho, sem mimimi. Sem mimimi. Sem mimimi. Então eu gosto muito daqui. Você é catanduvense, como a gente falou no início, você ficou aqui... Você foi embora de Catanduva com quantos anos? Foi para estudar? Para estudar. Eu passei na faculdade cedo, né, sem cursinho, sem nada. Então, com 18 anos, eu estava na Federal de São Carlos. E desde lá, eu fui mudando para outras cidades e não voltei para Catanduva. Mas meus pais moram em Catanduva, meu irmão mora em Catanduva. Deu tempo de rever a família aqui? Deu tempo, sim, de fazer uma refeição com eles, de dar um abraço, de matar a saudade. E não tanto quanto eu gostaria. Mas é a vida, né? Ela leva a gente por caminhos. Eu tenho os meus desafios, também tenho agora a minha família.
meus filhos, minha esposa, e a vida é assim. Mas eu sinto muita falta de Catanduva, dos amigos e de Catanduva. Complexo, mas facilitou bastante o entendimento. Eu só tenho a agradecer aqui a você por trazer esses esclarecimentos tão importantes, né, para pessoas comuns que queiram entender um pouco mais sobre a reforma tributária. E aí eu gostaria que você finalizasse falando um pouquinho quais são as mudanças, né, que a reforma tributária, então, ela trará para a arrecadação federal, estadual, municipal, a partir do ano que vem. Tá bom. É isso, a gente vai extinguir 5 tributos, o IPI, PIS e COFINS, ICMS e ISS. Vamos criar um único imposto sobre o consumo que chama IVA, que ele é muito grande e incide sobre tudo. A expectativa de arrecadação desse IVA vai passar de 1,5 trilhões de reais e ele vai financiar os estados e municípios e uma parte da arrecadação da União. Ele é um imposto muito mais simples, porque tudo dá direito a crédito e tudo dá débito, não tem exceções, não tem é uma única legislação. Para o contribuinte hoje, ele tem que lidar com cada estado legislando e cada município legislando. Então é muita legislação, é uma complexidade gigantesca. E hoje as empresas operam não mais localmente, em redes de estabelecimento, comercializando com o Brasil inteiro. E isso dificulta muito a vida delas. Então, sendo uma única legislação, uma única nota fiscal, um único cadastro, um único fato gerador, hipótese de incidência, base de cálculo, é tudo mais simples para ele. Isso vai ganhar muito. E vamos criar um outro imposto, como eu disse, que é o imposto seletivo, porque já que o IVA tributa tudo igual, é natural pensar que tem algumas coisas que a gente não quer que sejam consumidas, mas não se pode tirar a liberdade das pessoas. Então, produtos que fazem mal à saúde, como cigarro, bebida alcoólica, ou produtos que causem obesidade, ou produtos que causam câncer, sei lá, vão ser sobretributados por esse imposto seletivo. Ou produtos que façam mal ao meio ambiente, né, que poluam também, a gente pode pôr uma sobretaxa nisso. E isso vai trazer muito mais simplicidade para as empresas, para as pessoas. O contribuinte vai ter muito mais transparência, porque quando tem muitos tributos, a gente não sabe quanto que está pagando no final. Então vai ser muito melhor. Quem mais que impacta, né, para os estados e municípios vai ter o crescimento econômico do país. E a gente tem a plena certeza que se o bolo crescer, mesmo a fatia de cada um continuando igual, a gente vai poder, né, ter uma expectativa de crescimento de arrecadação, resolver problemas e até diminuir a carga tributária. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente saber quanto paga e ver como a gente consegue controlar, para que reduza o valor que a gente paga. Então, eu tenho a plena certeza, sim, e não sou eu, são os especialistas, né, que a gente está levando o nosso país para um novo nível de desenvolvimento econômico e social, redução da desigualdade social, melhoria da qualidade dos empregos, a quantidade de produção que a gente vai ter. Para o empresário, diminui a insegurança jurídica, a litigiosidade, esses custos de conformidade, cumulatividades. O ambiente concorrencial vai ser muito melhor, porque hoje você vai no supermercado e vai comprar iogurte e tem um monte de iogurte lá na prateleira. E você está comprando, só que cada um tem uma carga tributária distinta, dependendo de onde ele foi produzido, onde ele transitou, qual é o benefício fiscal que aquela empresa tem. E às vezes se muda o nome, não é mais iogurte, agora é bebida láctea, é outra tributação, mas o produto é igual, está concorrendo igual. Então a gente precisa voltar a ter um ambiente concorrencial saudável, que as empresas estejam todas na mesma condição de concorrência para que vençam os melhores, o que ofereça uma melhor qualidade, um custo menor, seja mais produtiva, mais eficiente. E não é assim hoje. E a gente está condenando o nosso país a ter uma base industrial muito fraca, muito menor do que a gente já teve. Não é que a gente não consegue crescer, a gente está perdendo indústrias. Várias empresas estão saindo do Brasil por conta do nosso sistema tributário. E abrindo aí para os produtos, né, de outros países, produtos chineses invadirem aqui, né? O nosso sistema tributário só faz alegria de países que já fizeram essa reforma tributária e adotam o IVA.
a China, o México, todos os outros países que adotam um sistema muito melhor e conseguem ganhar mercado aqui, e a gente não consegue exportar. Veja, a gente é bom de exportação? Onde? Em produtos primários. Soja, café, carne, minério de ferro. Mas a gente não consegue pegar esse minério de ferro e produzir um carro, uma chapa de aço e um carro e exportar. Não consegue pegar essa soja e exportar óleo de soja. Não consegue. Não consegue exportar produtos com maior valor agregado. E isso daí é ruim para o país. A gente vende muito com pouco valor e importa coisas com valor. Né? A gente exporta café e importa cápsula de café. Aí qual é o valor da cápsula de café que custa R$3, aquele xicrinha de café, e a gente precisa exportar quantos quilos de café para dar essa mesma cápsula? É ruim para nós. A gente tem que pensar que essas regras nós mesmos que nos impusemos. Não é uma... A gente é assim porque é um processo de construção histórico, político e social. E a gente pode fazer diferente. Está ultrapassado, né? A gente pode fazer diferente, pode fazer melhor. E a grande discussão agora é essa. Quanto que a gente paga e quanto retorna para São Paulo? Que você já trouxe. Precisamos pedir justiça, precisamos participar da política mais ativamente, sabe? Porque é injusto. A gente tem problemas reais em São Paulo. São Paulo não é uma Suíça. A gente tem pobreza, a gente tem desigualdade, a gente tem fome, a gente tem problema de investimento, tem problema de insegurança, tem problema na saúde. Como é que a gente vai resolver isso se não com mais recursos? Então, a gente sustenta estados ricos. Isso não é justo. Não me parece ser justo. Né? Então, a gente tem que trabalhar e não tem discussão mais importante que essa, que é a tributação. Só que a gente fica preso em discussões rasas, que acabam repercutindo muito em redes sociais, porque isso que a gente está falando hoje é complexo, é difícil de debater em rede social. Mas questão de valores, de costumes, que são relevantes também, são. Mas nada é mais importante do que isso, do que saber quem paga, quanto a gente paga e quanto volta para a gente. Quer dizer, são inúmeros os benefícios da reforma, né? Então, vai simplificar, vai facilitar, vai trazer mais justiça, mais emprego, né? Então, muitas coisas que o Rodrigo colocou hoje aqui para a gente. Eu espero mesmo que você que está nos assistindo tenha entendido, né? Olha, tem as redes sociais também do Rodrigo Espada, tem também o pessoal que vai estar respondendo aqui os comentários, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, assistindo. Rodrigo, tem algum canal direto que a pessoa ela pode estar tirando dúvidas com você? Tem sim. Eu respondo tudo no direct lá do Instagram, @Rodrigo Espada com S mudo, underline, ou aquele sublinha. Ou então procura lá Rodrigo Espada com S mudo, eu devo aparecer, adiciona. E eu estou sempre colocando informações, notícias sobre questões tributárias, questões dessa de distribuição de riqueza, para você ficar informado, um canal de comunicação. A gente está criando um portal que vai chamar Meu Imposto Claro, que vai ter cursos gratuitos, materiais, palestras sobre reforma tributária, cartilhas, livros, tudo gratuito para ajudar, né, os empresários, os contadores, advogados, administradores, para passar esse momento de transição com a menor chance de erros possível e aproveitar as oportunidades. Porque quem tiver antenado, Natália, vai ter uma grande vantagem. Porque a reforma tributária vai mudar os preços que as empresas compram e vendem. Vai ter que ter uma reprecificação. E se você está fazendo contratos de vendas para depois de 2026 e não está considerando a reforma tributária, você pode estar errando. Porque você vai estar se comprometendo com entregar um produto por um preço que vai ter o preço alterado pela reforma tributária. E você pode não conseguir arcar. Os seus concorrentes podem ter vantagens porque eles se antenaram a isso e você não. Então, segue lá, @Rodrigo Espada, underline, que eu respondo todas as dúvidas no direct do meu Instagram. E olha, eu acredito que o objetivo da entrevista de hoje ela foi alcançada
com sucesso. Falamos de um assunto complexo, difícil, de uma maneira leve, fácil, de fácil entendimento. Então, dúvidas, vai lá, conversa com o Rodrigo, a equipe dele também está disposta, né, a compartilhar com vocês. E aí, também gostaria de agradecer aqui o pessoal do Rodrigo que está aqui com a gente hoje, né? A Thalita e o Guga. O Guga, o Gustavo, né? Um abraço. Então, o Rodrigo vai ficar na cidade só até hoje, vai embora? Isso, tô voltando hoje já, passo em Conchal, tenho um compromisso lá com o prefeito e depois eu sigo para São Paulo. Mas eu volto aqui sempre que for convidado, porque aqui é a minha terra, é onde eu gosto de estar. E quando vier, está convidadíssimo a voltar aqui, não só no Sem Mimimi, mas no Jornal CR News. Vamos bater um papo, vamos trazer as notícias, né, importantes para a população. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado, Natália. Foi um prazer participar aqui com você. Eu também fico à disposição sempre que você quiser, porque foi muito agradável. Muito obrigada. Obrigado. Vou mandar um abraço aí para o pessoal da família Espada. Isso né? aí. Mandar um abraço também para o meu vizinho, Juninho Espada, seu Legal. Parente, né? Muito bem, meu primo. Ah lá. Meu primo, meus pais, então, Joaquim, Elizabeth, meu irmão Rogério e toda a família. Muito É isso aí. obrigado. Gente, muito obrigado, uma ótima noite e até a próxima.